Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 137. Salmos, capítulo 137. Amém? Versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: Junto dos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, recordando de Sião. Sobre os salgueiros que estão no meio dela, pendurávamos nossas harpas, porque os que nos levaram cativos ali nos pediam que entoássemos cânticos, e os que nos capturaram nos diziam: cantai para nós alguns dos cânticos de Sião. Como lhes entoaremos cânticos do Senhor em um país estranho, em uma terra que nos fez cativo? Amém. Amém. Aleluia. Durante algum tempo nas nossas vidas, nós fomos cativos, da Babilônia, do Egito, mas o Senhor nos libertou, E antes, quando nós éramos pertencentes a esse mundo, a essas terras, eles nos pediam as canções, mas hoje quem nos pede canções é o Senhor dos Exércitos, aquele que nos libertou, o nosso Senhor Jesus Cristo, Por isso que nós estamos reunidos aqui hoje para cultuar o nome de Jesus, para cultuar o nome do Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor possa se agradar da nossa canção, do mais uma vez reunidos na Tua presença, ó Deus, porque até aqui o Senhor esteve conosco, ó Deus, porque o Senhor derramou do Teu poder, da Tua bênção, da Tua cura em nossas vidas, ó Deus. Deus, muitas coisas para Nós temos muito para contar a este mundo, ó Deus, das maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. E hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez, ó Deus. Nós participamos, saímos dos nossos lares, ó Deus, acordamos na Tua presença, ó Deus, porque o Senhor esteve conosco durante todo o tempo, ó Deus. O Senhor esteve nos protegendo do perigo noturno, ó Deus, da seta que voa de dia, ó Pai. O Senhor esteve conosco, ó Deus, e nos abençoou durante essa semana, ó Deus. E hoje nós viemos aqui, ó Deus, prestar o culto verdadeiro e racional ao Senhor, ó Pai, porque só o Senhor é digno, ó Pai. Nós saímos das nossas casas, nós acordamos na Tua presença, ó Deus. Nós ceiamos aqui, tomamos o café, ó Deus, juntos, ó Deus, em comunhão contigo, ó Pai. E o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Nós estamos aqui agora, ó Deus, orando a Ti, ó Deus, e pedindo, ó Deus, clamando a Tua bênção sobre nossas vidas, ó Deus. Fale conosco essa manhã, ó Deus. Derrame porção dobrada do Seu Santo Espírito, ó Pai. Derrame sobre nós, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos mais de Ti, ó Deus. Nós queremos aprender mais, ó Deus. Nós queremos compreender cada dia mais e mais a Tua palavra, ó Deus, e ter experiências com o Senhor, ó Pai. Nós queremos chamá-lo, não só chamá-lo de Pai da boca para fora, ó Deus, mas intimamente, ó Deus, porque o Senhor nos trata como filhos amados, ó Pai, corrigindo quando é preciso, ó Deus, mas passando a mão na cabeça também, ó Deus, quando nós merecemos, ó Pai, nos reconciliando contigo, ó Deus, e reconciliando com a Tua graça, ó Pai. Ó Senhor, continue conosco, ó Deus, abençoe os louvores que serão entoados aqui, ó Deus, abençoe, ó Deus, a nossa adoração, ó Deus, que o Senhor a receba, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, recebê-la, ó Deus, como um incenso suave às suas narinas, ó Pai. Que o Senhor abençoe a palavra que vai ser pregada aqui, que o Teu Santo Espírito possa estar falando conosco, ó Deus, derramando o Seu poder sobre nós, ó Pai. Ó Pai, abençoe aqueles que não puderam vir, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Que o Senhor derrame o poder da Tua cura, ó Deus, porque nós acreditamos num Deus que cura ainda, ó Deus. Nós acreditamos num Deus, ó Deus, que derrama os dons espirituais, ó Deus. Num Deus, ó Deus, que abençoa as nossas vidas, ó Deus, sobrenaturalmente, ó Pai. O Senhor tem dado saída a nós, ó Deus, quando nós nos encontramos em um labirinto que não achamos saída, ó Pai. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Nós vemos a Tua poderosa mão agindo neste lugar, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus, esteja com essa congregação, ó Deus, e nos abençoe neste dia, ó Pai. É o que te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Receber agora os nossos irmãos que vão fazer o louvor.
Ô, glória! Ô, igreja! Desperta! Glória a Deus! Ó, o trio está aí, hein? Chegou o trio. É o trio. Parado em Cristo. Estamos todos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Tomamos um cafezinho. Agora está todo mundo forte, satisfeito, tranquilo? Então pode cantar conosco. Amém? Eita, glória. Pastor DJ, solta o som. Ei, glória a Deus. Olha que bênção. Olha que louvor maravilhoso. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, glória a Deus, glórias a Ti, Senhor. Oh, Pai, os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei, Senhor. Somente Tu. Para dizer que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, o único Senhor de nossas vidas, Senhor. Oh, Pai. Os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. para dizer que Tu és o Rei, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Oh, Cristo, Tu és o nosso Rei. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Obrigado, Cristão Formosa. A Tua igreja te adora. Oh, glória a Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Senhor, todos os membros. Oh, glória. A Tua igreja te adora. Oh, Jesus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Oh, Senhor Jesus, nosso único Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei, Jesus. Nosso Rei, oh, Para glória. dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Único em nossas vidas, Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Oh, desperta. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Oh, Cristão Formosa. A Tua igreja te adora. Cristão Formosa te adora, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora.
bondade e fidelidade, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, glória. Oh, aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Oh, Pai, obrigado pelos nossos amigos. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Oh, a tua igreja formada te adora, Senhor. Aleluia. Eita glória, Senhor. Amém, 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 Senhor. Ô, glória, Senhor. Oh, aleluia, perto está, Senhor. Cada vez mais está, Senhor. Oh, glória, glória. Sempre, sempre, Senhor. Oh. Perto quero estar, perto está, Senhor. Junto aos teus pés, Senhor. Pois prazer maior não há, Senhor, que me render e te adorar. Tu és o único, Senhor, Deus, queremos te adorar, Senhor. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, Senhor, nesse momento quero ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Oh, aleluia, 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 Senhor. Glória, glória a Deus, Senhor. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Agradeço pelo trabalho, Pai. Agradeço pela família. Não sou apenas Senhor, agradeço por estar nessa igreja, Senhor. Oh, Pai, aleluia, aleluia. Obrigado pelos membros, pela saúde de todos nessa igreja, pelos milagres feitos por Ti, Senhor. Oh, Pai. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Oh, Pai. Perto quero estar, Perto está, Senhor. junto aos Teus pés, Junto aos Teus pés, Senhor. Oh, Pai. pois prazer maior Não há, Senhor. que me render e te adorar. Pai, nós te adoramos, Pai. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Obrigado, Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Adorarei, Senhor.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, glórias, 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 glórias e glórias. Palmas para Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tiago Maria, a palavra é toda sua. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 45. Antes de ler a palavra, eu queria compartilhar alguma coisa com os irmãos aqui. Eu preparava essa palavra ontem e eu vou fazer uma introdução diferente hoje. Hoje eu quero falar um pouco na introdução sobre dois presidentes que os Estados Unidos teve. Abraham Lincoln e John Kennedy. Eles têm uma coisa em comum, que ambos foram assassinados quando estavam no poder, né? E há algumas peculiaridades que cercam os dois. Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846 e John Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. Lincoln foi eleito presidente em 1860 e o Kennedy foi eleito presidente em 1960. A esposa de Lincoln perdeu um filho enquanto ele morava na Casa Branca. E a esposa de Kennedy também perdeu um filhinho enquanto ele morava na Casa Branca. O Lincoln tinha uma secretária que chamava Kennedy, que o aconselhou a não ir no Teatro Ford, onde ele foi assassinado. E o Kennedy tinha uma secretária que chamava Lincoln, em 1960, que pediu para ele não ir para Dallas, onde ele foi assassinado. O Lincoln e Kennedy foram baleados na nuca e morreram ambos na presença das suas esposas. O Lincoln foi baleado no Teatro Ford e o Kennedy foi baleado dentro de um Lincoln fabricado pela Ford. Os nomes Lincoln e Kennedy, cada um contém 7 letras. E ambos, os dois, foram mortos numa sexta-feira. Foram os assassinos deles. Os dois eram do mesmo estado no sul dos Estados Unidos. O assassino do Lincoln era conhecido por ter 3 nomes e era composto por 15 letras. O assassino do Kennedy era conhecido por 3 nomes também, que era composto por 15 letras. Ambos os assassinos foram assassinados antes de serem levados a julgamento. O sucessor do Lincoln foi Andrew Johnson, que foi nascido em 1808. O sucessor do Kennedy era um Lyndon Johnson, nascido em 1908. É coincidência? Estudo? Não sei. Certa vez alguém perguntou para um historiador famoso inglês, que se chamava Mark Twain, se a história se repetia. Ele falou assim: não, a história não se repete, mas ela faz rima com seus acontecimentos. E hoje eu quero mostrar para os irmãos não apenas que a história às vezes parece repetida na palavra de Deus, nas Escrituras, mas que ela conta em toda a Escritura a história da nossa salvação.
nossa leitura, às vezes diária, né, nós lemos versículos, às vezes, que ajudam a confirmar isso, que nos mostram que a Bíblia, ela não se repete, mas ela conta uma história que haveria de vir a acontecer. E eu quero ler lá em João 1,45 com os irmãos. Diz assim: E achando Filipe a Natanael, lhe disse: Temos encontrado aquele de quem escreveu Moisés na lei e também os profetas, a Jesus, o filho de José de Nazaré. Natanael lhe disse: Pode algo bom sair de Nazaré? Filipe lhe respondeu: Vem e verás. Aí Filipe fala para Natanael sobre Jesus. E ele fala que encontrou aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas escreveram sobre ele. Mas é interessante, né? Porque não tinha Novo Testamento naquela época. Só tinha o que hoje nós conhecemos como Velho Testamento, né? E Jesus, nós temos o costume, né? Nós aprendemos, crescemos assim, achando que só o Novo Testamento fala sobre Jesus, né? Que nós só encontramos algumas referências a Jesus no livro de Isaías, que profetizou o nascimento do Messias, ou lá em Moisés, lá em Deuteronômio 18, né? Quando Moisés fala que viria um profeta que se sobressairia sobre todos os outros, né? E se nós lermos a Bíblia como Jesus nos disse para nós lermos, lá em João 5,39, ele disse lá para os líderes religiosos na época, né? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela vida eterna, mas elas testificam de mim. As Escrituras que Jesus falava ali é o que hoje nós conhecemos como Velho Testamento. O Velho Testamento testifica de Jesus. Não havia Novo Testamento, não havia os livros escritos do Novo Testamento. E nós às vezes achamos que nós devemos procurar saber só de Jesus no Novo Testamento. As pessoas acham que lendo os 4 evangelhos elas vão conhecer Jesus plenamente. Eu concordo que você lê os evangelhos, você vai ter um grande conhecimento de Jesus. Mas se a Bíblia é um livro como um todo, não adianta você ler só uma parte. Você tem que ter o conhecimento como um todo, né? E você tem hoje, o Velho Testamento é 3/4 da Bíblia. E 1/4 só é o Novo Testamento. Eu estive durante a minha vida em muitas igrejas, né? E antigamente a gente costumava sentar, as igrejas eram aqueles bancos de madeira, né? Que tinha um lugar para você colocar a Bíblia ali, colocar uma sacola, alguma coisa, né? Sempre tinha aquele livrinho pequenininho do Novo Testamento, para o visitante poder acompanhar a leitura, para poder ver, ou então até doavam para quem estava visitando a igreja, né? E não tinha uma Bíblia, né? E às vezes a gente lia aquilo e a gente compreendia uma parte de Jesus, mas a gente perdia 3/4 de Jesus às vezes ali, porque só o Novo Testamento é suficiente para a nossa salvação, mas depois que nós somos salvos, nós queremos sempre mais do Senhor. Nós queremos ter uma comunhão maior e um conhecimento maior com Deus. E isso só vem quando nós conhecemos a palavra como um todo. É possível conhecer a palavra inteira? Completamente não. Eu acho que já falei aqui, eu tive um professor quando eu fiz um curso de teologia, eu tinha vergonha dele, porque ele tinha 63 anos e ele já tinha lido a Bíblia 36 vezes. Então, se nós pegamos hoje aí eu até falei na reunião lá, os meninos compraram a Bíblia lá e vinham comprando de leitura lá anual para você ler a Bíblia em 1 ano. Então, quer dizer, aquele homem passou 36 anos da vida dele, dos 63, lendo a palavra de Deus. E ele sempre falava pra gente, falava assim, eu não sei tudo e toda vez que eu leio, eu sempre acho algo diferente.
E eu tinha até vergonha dele, porque eu não tinha lido nenhuma vez ainda. Então a gente fica com aquele sentimento, porque ele chamava muita atenção para isso, porque nós às vezes lemos outros livros, não que seja errado, mas lemos outros livros até sobre o Evangelho, sobre livros que estão na Bíblia, mas não lemos aquele livro que nós estamos lendo, um livro que foi feito sobre ele. Não buscamos conhecimento na fonte que está aqui, mas buscamos através de migalhas que são espalhadas por aí. E lá em 1 Coríntios 10, 11, o apóstolo Paulo diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo aqui, ele está falando sobre o êxodo, a experiência da nação judaica, dos hebreus. E a palavra exemplos neste versículo é a palavra tupos, que significa que são tipos, símbolos, exemplos, alegorias que foram escritas para a nossa advertência sobre a chegada do fim dos tempos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece a história de Lucas 24, né? Quando Jesus ressuscita dos mortos e aí as mulheres vão lá, Maria Madalena, e encontram Jesus do lado de fora e falam com os apóstolos. Depois, quando eles chegam lá, o Senhor não está mais lá. E lá em Lucas 24, lá fala sobre 2 discípulos de Jesus que estavam no cenáculo e estavam indo de Jerusalém para... esqueci o nome da cidade agora, para Emaús, no caminho de Emaús. E chegando, e eles naquele caminho encontram com um outro estranho, eles começam a conversar, e aquele estranho não sabia nada do que estava acontecendo em Jerusalém naquela época. E no caminho de Emaús, eles começam a conversar, e Jesus ali, eles não reconhecendo Jesus, começam a conversar com eles, a perguntar e tal. E Jesus fala com ele, vai falando com eles sobre ele, desde Gênesis até o último profeta, que foi Malaquias, mostrando para eles que Jesus estava ali, presente nas Escrituras todo o tempo. Eles só não entendiam isso porque examinavam de maneira errada. E lá em Mateus 24, versículo 25 e 27, diz assim: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E quando Jesus fez essa declaração, não tinha Novo Testamento, ele estava falando do que hoje nós chamamos de Velho Testamento. E o povo foi caminhando e você via que o Evangelho se expandiu e foi passando por diversas áreas do mundo. E nós chegamos ao apóstolo Paulo, que pregou em todo mundo conhecido na época. O apóstolo Paulo esteve presente. E ele não tinha um Novo Testamento para pregar, mas ele convenceu a todo judeu e grego sobre Jesus Cristo ser o Filho de Deus, ser o Messias, apenas com o Velho Testamento. Ele abria as Escrituras e mostrava para aquele povo que Jesus Cristo estava predito ali, Jesus Cristo estava escrito no meio daquelas palavras, no meio daqueles textos. E Paulo usou o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento para mostrar que Jesus estava presente desde o começo da fundação do mundo. E essa história de Paulo, ela foi profetizada e foi ilustrada nas histórias, ensinamentos do Antigo Testamento. Isso nos mostra que nós precisamos conhecer Jesus, não só o Jesus dos Evangelhos, que foi escrito nos Evangelhos, mas o Jesus de toda a Bíblia. Em João 17:3, o Senhor diz: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós precisamos conhecer Jesus, porque Ele é a vida eterna. E a maioria das pessoas pensa que a melhor maneira de conhecer é lendo os Evangelhos.
como eu disse anteriormente, a maior maneira de conhecer Jesus é conhecer Ele como um todo. E pesquisando naquilo que Ele nos deixou como testamento, que é a palavra de Deus inteira, não apenas uma parte. E há muitos tipos e alegorias que são descritas no Velho Testamento que simbolizam Jesus, ou simbolizam uma contraparte do que haveria de acontecer com Jesus, né? Essa manhã eu quero falar de algumas delas. Eu quero começar bem lá do princípio, em Gênesis. Eu quero falar sobre Adão. A Bíblia tem muito para dizer sobre as semelhanças de Jesus e Adão. Adão foi feito à imagem de Deus. E quem fez Adão? Foi Deus? Sim, Deus e Jesus. Porque a palavra diz que porque dele e por ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pelo Pai e pelo Filho. Todas as coisas foram feitas por ele. A Bíblia diz então que Adão foi feito à imagem e semelhança de Jesus. Então talvez Jesus, que viveu no período do domínio romano em Israel, seja bem parecido com Adão lá do começo da história. Se você olhar em Romanos 5,14, Adão, que é um símbolo contrário daquele que viria a ser o nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus teve um nascimento sobrenatural, assim como Adão também teve um nascimento sobrenatural. Adão e Cristo não tiveram pai a não ser Deus. Tanto Adão quanto Jesus são chamados de filho de Deus. Em Lucas 3, quando fala a genealogia de Jesus, né, e vem descendo de Jesus ali pelo pai dele, né, ele chega em Enos e fala: Enos é filho de Sete, Sete que é filho de Adão, Adão que era filho de Deus. Assim como o Senhor Jesus também foi filho de Deus. No sexto dia, Adão nu começou a respirar. Jesus nu deu seu último suspiro na tarde do sexto dia. Adão adormeceu. Seu lado foi aberto e foi tirado uma costela para fazer a sua noiva, a sua ajudadora. Jesus adormeceu, rasgaram o lado dele com a lança, jorrou sangue e água, e ali nasceu a noiva de Cristo, a igreja, a noiva do Cordeiro. Adão foi vencido pela serpente, mas Jesus derrotou a serpente. O domínio foi redimido por meio do sacrifício e da obediência de Jesus. O domínio do mundo foi perdido pela desobediência de Adão. Adão foi criado e colocado no jardim do Éden. Jesus ressuscitou em um jardim. João 19:41 dizia que o lugar onde ele foi crucificado ali, o lugar onde ele foi morto, né, onde ele foi enterrado, Jesus foi enterrado, né, havia um jardim, um túmulo novo que ninguém havia sido colocado. E se você se lembrar, Maria chegou lá e viu que não tinha ninguém no túmulo, né? E quando ela saiu para fora, ela viu um ser e ela perguntou se ele era o jardineiro, né? Qual foi o primeiro ofício de Adão? O Senhor criou Adão e colocou ele no jardim do Éden, ao leste do Éden, onde ele havia criado o jardim, para lavrar a terra e para cuidar do jardim que Deus havia criado. O primeiro ofício de Adão foi ser jardineiro. Adão e Jesus eram jardineiros, e Jesus é quem plantou o jardim ao leste do Éden. Adão caiu sobre a questão da dieta. No meio de tanta coisa para se comer, ele tinha que comer justamente o que não podia comer, mais ou menos como a gente faz hoje. Mas Jesus venceu a questão da dieta, porque Jesus não tinha nada para comer e ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele não deu ordem às pedras para se transformar em pão quando foi tentado, e continuou com fome e venceu a tentação ali. Adão se afastou de Deus
do Pai no jardim do Éden. Mas Jesus se tornou o Pai num outro jardim, no Getsêmani, quando ali ele se entregou para morrer por os nossos pecados no nosso lugar. Adão, quando abriu seus olhos, ele viu que estava nu e com vergonha no jardim. Jesus ficou nu, mas carregou a nossa vergonha na cruz. Carregou os nossos pecados ali. O pecado do primeiro Adão nos trouxe os espinhos, mas Jesus recebeu uma coroa de espinho e tirou os nossos pecados. Adão pecou através de uma árvore, mas Jesus carregou os nossos pecados por uma árvore, de onde foi feita a cruz. Adão morreu como pecador, Jesus morreu para libertar os pecadores. Adão perdeu a árvore da vida, Jesus é a árvore da vida. Adão foi criado à imagem de Deus e Jesus é a imagem do Deus do invisível, do Deus imortal. O primeiro Adão procurava uma esposa e Jesus está à procura da sua noiva. Aquela que não tem mácula, não tem ruga. Adão se tornou uma alma vivente, mas Jesus tornou-se um espírito vivificante, que dá vida a outras pessoas, que dá vida àquilo que estava morto. Adão morreu e voltou à terra. Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, para junto de seu Pai. Eva foi apresentada ao primeiro Adão sem pecado. A igreja será apresentada a Jesus sem pecado. E isso é só sobre Adão. Nas coisas que eu falei aqui, nos exemplos que eu dei aqui, se você procurar mais na Bíblia, você vai encontrar inúmeras coisas que remetem ao Senhor Jesus Cristo. Abraão é um grande tipo de Cristo na Bíblia. E Abraão sai da casa do seu pai, ouvindo uma promessa do Senhor e tendo fé e acreditando que o Senhor lhe daria aquilo que prometeu, e vai em busca de uma terra prometida. O Senhor Jesus, num exemplo de fé e de obediência ao que o seu pai lhe pediu, sai da terra prometida e vem para esse plano para salvar os pecadores, cumprindo a vontade do Pai. Abraão vem para essa terra prometida, Jesus sai da terra prometida e vem para esse mundo. Deus prometeu que todo mundo seria salvo por meio da abençoada semente de Abraão. A Bíblia diz que se você está em Cristo, então você é da semente de Abraão. Abraão era um grande intercessor, um homem que buscava intimidade com Deus, que tinha intimidade com Deus, e Deus chega a chamar de amigo. E quando o Senhor ele decide destruir Sodoma e Gomorra, o texto lá em Gênesis fala que Deus vai procurar Abraão, vai ter com Abraão, vai avisar Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, que pode tudo, vai se encontrar com um amigo dele para poder falar com ele: ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, como era um homem amável, temente ao Senhor, alguém que era difícil arrumar problema com ele. Quando ele saiu da terra do seu pai, ele levou o sobrinho dele, quis ir com ele, Ló, ele levou Ló com ele. Os dois ali, as famílias cresceram juntas e prosperaram juntas. E chegou um certo ponto da vida que os pastores de Ló ficavam brigando com os pastores de Abraão. E Abraão viu aquilo e, para não ter problema com o seu sobrinho, ele vira e fala: ô Ló, nós temos que nos separar. E Abraão não impõe nenhuma condição a Ló. Ele simplesmente olha para Ló e fala assim: onde você escolher, eu vou para o outro lado. Você vai para a esquerda ou para a direita?
A Bíblia fala que um lado tinha pastagens verdes e do outro lado era uma terra arenosa. E Abraão, por ser mais velho, ele podia exigir, falou assim, não, você fica do lado arenoso que eu vou ficar do lado das pastagens aqui. E não, Abraão mandou Ló escolher para onde ele queria ir. Tamanha intimidade dele com Deus que ele sabia que Deus ia abençoar ele onde quer que ele fosse. E Ló, obviamente, pega as pastagens melhores e Abraão fica do outro lado. Ló depois vai morar em Sodoma e Gomorra, em Sodoma. E Deus se apresenta a Abraão, fala com ele, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, um homem piedoso que era, fala com Deus, mas Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Deus responde para ele, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Mesmo se tiver 50 justos, não tinha. E Abraão vai baixando aquele número, 40, 30, 20, 10. E quando ele diz 10 justos, o Senhor fala assim, se tiver 10, se tiver um justo, eu não vou destruir a cidade. Mas não havia justos naquela cidade. E você vê que Abraão ali tenta demover o Senhor de destruir, de ceifar aquelas almas ali. E quantas vezes nós não fazemos igual Abraão, né? As coisas estão feias na vida de certa pessoa ou de alguém que a gente às vezes até nem gosta, não se dá bem. Mas em vez de nós termos misericórdia, né? E orarmos pedindo ao Senhor para ter misericórdia pela vida da pessoa, pela situação do país, seja qual for, nós não temos o espírito de amizade e de calor humano que Abraão teve, né? E mais para frente Abraão vai e recebe a promessa de que da semente dele a terra seria abençoada. E Abraão acredita na promessa do Senhor. Mas sua mulher Sara, por ser já uma mulher de idade, né, ela chega a caçoar de Deus na sua mente, né? Ela chega a falar, eu engravidar? E ela procura outros meios de fazer se cumprir ali a promessa que Deus havia feito a Abraão, né? Oferece a sua escrava para Abraão, oferece a outra, e Abraão tem outros filhos, mas não era o que Deus tinha programado ali para Abraão. Às vezes nós queremos dar voltas, né, e achar jeitinhos para se cumprir as coisas da nossa vida também. E fazemos como Sara, não acreditamos naquilo que o Senhor falou para conosco. E quando nasce Isaac, o filho da promessa do Senhor para Abraão, Abraão tem um sonho, escuta o Senhor falando com ele à noite, para ele sacrificar o seu filho Isaac. Aquilo que Abraão sempre lutou, aquilo que Abraão sempre quis, um filho com a esposa dele, a esposa que ele amava, sangue puro ali daquela casa ali, e o Senhor manda Abraão sacrificar aquela criança. Isaac já era de uma idade, devia ter em torno de 12 anos, e sai Abraão, Isaac e mais 3 servos para se cumprir aquilo que Deus tinha ordenado a Abraão. E vão para o Monte Moriá. Chegando no Monte Moriá, no pé do monte, Abraão deixa os 3 servos e fala com Isaac. Agora eu e Isaac vamos subir para fazer o sacrifício. E é uma coisa interessante aí, porque Abraão devia ter em torno de 117 anos quando isso aconteceu. E para fazer um sacrifício para uma criança de 12 anos, é preciso muita lenha, muito graveto, muita madeira. E Abraão não ia aguentar subir até o topo do monte com aquela madeira toda, porque os 3 servos tinham ficado lá embaixo, só estava ele e Isaac. E ali, quem levou aquela madeira foi o filho de Abraão. O próprio Isaac carregava a madeira em qual ele seria sacrificado em nome do Senhor. E era 3 dias de caminhada até o cume do monte, onde deveria ser feito o sacrifício que o Senhor pediu a ele. E ali você pode ver
Abraão representando Deus, indo em direção ao sacrifício, e Isaac representando o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, carregando a madeira do seu próprio sacrifício ali. Você acha que Isaac não sabia o que ia acontecer? Eles não levaram o cordeiro para sacrificar. Ele falou com Abraão: pai, tem aqui o cutelo e a lenha, mas e o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Isaac ali já tinha percebido o que ia acontecer. Com certeza ele já tinha matado a charada do pai ali. E mesmo assim, porque ele sabia que o seu pai servia um Deus justo e verdadeiro, ele se colocou, pôs aquela lenha nas costas e levou durante 3 dias até o cume do monte para ser sacrificado. Mas o Senhor é um Deus amoroso, benigno e justo, né? Chegando lá, a gente sabe que quando Abraão ia sacrificar Isaac, o Senhor preparou o cordeiro. Abraão sabia, no fundo, que o Senhor não ia pedir aquilo a ele. E, mais ainda, Jesus sabia, o Senhor Deus sabia que Abraão seria capaz de sacrificar o seu filho por ele. Mas por que ele pediu aquilo para Abraão? Para que eu e você pudéssemos ler isso hoje e saber o quão maravilhoso o nosso Deus é. Amém. Glória a Deus. E nós, às vezes, relegamos o que tem aqui a segundo plano na nossa vida. E eu escrevi isso tudo aqui e falei isso tudo aqui com o único objetivo de tentar mostrar para você como isso aqui é importante para você ser um servo de Deus. Nosso irmão Flávio fala que é um manual. Na verdade, é o manual do proprietário, né? Do nosso proprietário. E eu vou mais além. Além de ser um manual, isso aqui é a lei para a sua vida. O que você deve fazer, o que você deve não fazer, está escrito aqui. As pessoas se aglomeram perante cartomantes, ciganos, para tentar descobrir o futuro da sua vida. O teu futuro está escrito aqui. Isso aqui está escrito no seu futuro. E você pega aqui. Às vezes nós não temos tempo de ler esse 1/3 aqui. Quanto mais esse 3/4 aqui. Esse 1/4 aqui, mas quanto mais esse 3/4. Falei igual a Dilma agora, 1/3 para 3/4, né? Nós não temos tempo de ler esse 1/4 aqui, mas ficam 3/4 para trás. E eu, nessa manhã, eu quero te chamar a atenção o quanto a Escritura Sagrada é importante para a vida do cristão. O quanto a Escritura, a Bíblia, faz parte da nossa vida. A vida do cristão é formada em 3 pilares: o batismo, as Sagradas Escrituras e a oração. Não adianta você ser batizado e orar ao Senhor, mas se você não lê a palavra. E hoje, o livro do profeta Daniel fala que quando chegasse no final, a ciência se multiplicaria. E nós estamos vivendo esse tempo hoje. Naquele tempo, quando Paulo pregou e converteu tantas pessoas e mostrou ali, pelo Velho Testamento, pelas Escrituras Sagradas, que Jesus estava ali presente já, que Jesus estava antes da fundação do mundo. Ele usou escritos à mão, cópias que eram feitas milimetricamente ali, e eram coisas difíceis de ser achadas, e quando eram caríssimas. Hoje você tem Bíblia em qualquer lugar. Hoje você tem aplicativos no celular, e hoje não tem desculpa nem se você não sabe ler. Naquela época era muito difícil as pessoas saberem ler e escrever. Então elas dependiam daqueles que sabiam ler e escrever para poder falar para elas o que estava escrito aqui na palavra. Hoje não, hoje você tem Bíblia em áudio. Hoje você tem aí
sites de vídeos aí que tem inúmeras pregações, estudos, tanta coisa falando da palavra de Deus, tanta coisa para nós aprendermos. Mas quanto do nosso tempo da vida nós temos gastado para aprender da palavra do Senhor, das Escrituras? Nós temos disposição de chegar e ficar na frente da televisão durante 2 horas, ir no cinema e ficar 1h30 vendo um filme. Mas se pegamos a palavra de Deus em 15 minutos, nós estamos dormindo. Nós não queremos ler mais, nós queremos ouvir mais. É preciso ler essa palavra, é preciso ouvir. Não há salvação fora disso aqui, não há salvação. Não adianta. Nós temos países e países no mundo aí, onde isso aqui não pode nem entrar. E as pessoas rasgam as folhas e ficam lendo a mesma folha todo dia ali. Porque é o que elas têm, o fragmento que elas têm da palavra de Deus. E aquilo enche a vida delas de fé. Porque você vê as pessoas tendo fé e sendo mortas por causa disso. Nós temos em abundância aqui. Nós temos Bíblia em qualquer lugar, em biblioteca, em qualquer livraria que você vai, você conta uma Bíblia para comprar. Em qualquer lugar que você vai, você tem a palavra de Deus. Você tem versículos espalhados para tudo quanto é canto. Você tem aplicativo no celular e mais aplicativos. Imagina o apóstolo Paulo tivesse na época um smartphone com aplicativo. Tenho aqui o MySword no celular aqui. Tem 29 Bíblias diferentes. Tem tradução do grego, do hebraico, palavras, significados e tudo. E nós não usamos isso para nada. Nós perdemos tempo no Instagram e no Facebook, mas não perdemos tempo lendo a palavra de Deus. Como é que você acha que Deus se sente nesse momento? Quando você menospreza o que Ele escreveu e colocou aqui dentro aqui, para ficar passando tempo com outra coisa. Não estou dizendo que você tem que ler sua Bíblia, meu irmão. Você tem que parar a sua vida e ficar lendo a Bíblia e decorá-la toda em 15 dias, em 1 ano, sei lá. Mas nós temos que passar mais tempo lendo e buscando o Senhor Jesus daqui dentro. Não só aqui fora. Nós temos 2 cultos por semana. E o resto da semana, o quanto nós temos lido a palavra do Senhor, o quanto nós temos pesquisado, o quanto nós temos pedido ao Senhor para falar conosco através dela. Só quando nós vimos aqui na igreja, no culto no domingo de manhã, na quinta-feira à noite. A palavra de Deus está em todo lugar. Nós temos músicas hoje que falam da palavra de Deus. Nós renegamos a palavra de Deus ao 2º, ao 3º, ao 4º lugar. É isso que eu quero que você entenda dessa manhã. É isso que o Senhor Jesus tem para falar para você nessa manhã. Leia mais a palavra de Deus. Medite mais na palavra de Deus. Medite nas Escrituras. Busque entender os mistérios que o Senhor tem aqui dentro. Jeremias, ele diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Não tem desculpa hoje em dia para você falar assim: ah, mas eu leio e não entendo. Tem inúmeros estudos aí na internet. Não tem motivo para você falar assim: ah, mas eu não tive tempo, eu estava trabalhando. Você sempre tem tempo, meu irmão. Sempre tem tempo. Quando nós precisamos resolver alguma coisa, nós não arrumamos tempo. Nós não fazemos o tempo para resolver os nossos problemas materiais. Por que nós não temos tempo para resolver a nossa vida espiritual, que é mais importante que a material? Você não precisa parar de trabalhar para ler a Bíblia. Leia na sua folga. É igual oração, meu irmão. Nós temos o costume de passar o dia e orar ao Senhor na hora de dormir. Não vai orar, meu irmão. Depois que você deitou, já era. Você vai deitar e vai dormir. Separe um tempo para orar ao Senhor, para ler a palavra, para buscar conhecimento de Deus aqui. Pede ao Senhor, clama a Ele: Senhor, anuncia a mim coisas grandes e ocultas, Senhor. Eu quero saber mais da Tua palavra, eu quero saber mais dessas coisas que edificam, que estão aqui dentro. Eu quero ter uma vida edificada e alicerçada na Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra, da Tua Escritura Sagrada. Se você pedir, Deus vai dar.
porque é isso que Ele quer ouvir de você. Quando Ele fala, agrada-te do Senhor, Ele realizará o desejo do teu coração. Ele não está falando para você se agradar dEle. Eu creio em Deus e eu creio em Jesus e pronto. Não, Ele está falando para você agradar do que está escrito aqui dentro, para você agradar das leis do Senhor, do que está escrito aqui dentro desse manual aqui, para você ler, entender e agradar do Senhor. O Senhor é justo. O Senhor não deixou Abraão sacrificar seu filho. Ele fez isso aqui para que eu pudesse entender o quanto Ele é justo, o quanto Ele é amoroso. O Senhor sacrificou o seu filho Jesus para que eu possa ser salvo. Então, por isso que Deus é amor, porque Ele me amou primeiro, antes de eu amá-lo. É isso que Deus quer, que você se agrade dEle. Aí depois Ele vai realizar o desejo do seu coração. Porque quando você estiver cheio com o que está aqui dentro, cheio do poder de Deus, o desejo do seu coração vai ser completamente diferente do que você teve antes. Você não vai estar olhando para esse mundo com os olhos como de Ló, mas vai estar olhando para esse mundo com os olhos como de Abraão, tendo misericórdia das pessoas, se preocupando com a sua vida espiritual, se preocupando com a sua família, se preocupando com a sua salvação. O tempo está chegando, meu irmão. As coisas estão avançando muito, muito, muito rápido, a cada dia que passa. As pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo no mundo e acham que tudo, isso já aconteceu e não vai acontecer isso. O governo tal vai salvar, o governo tal vai resolver esse problema, o país tal vai resolver esse problema. A guerra já teve, já teve isso, aquilo. Esse problema na natureza, o cientista tal deu explicação tal, é isso. Não, é fácil de saber o que está acontecendo. As pessoas se esqueceram que Deus disse que a sua palavra ia se cumprir e que Jesus disse que um dia voltaria a essa terra. E já se passou 2000 anos, quase 2000 anos que Ele saiu daqui. Isso não vai durar para sempre. E para nós estarmos preparados, para sermos a noiva sem pecado, a noiva que o Senhor quer receber, a igreja que o Senhor quer receber, nós temos que conhecer o Senhor por inteiro aqui dentro. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ter conhecimento das Escrituras Sagradas, para que nós não sejamos enganados quando chegar a hora. Porque o engano está aí, e ele vem forte, para derrubar aqueles que estão mais alicerçados na fé, quanto mais aqueles que não estão. Essa manhã que você entenda o que o Senhor quis falar com você nessa manhã. Leia mais, busque mais o Senhor. Mas esse tempo não está para brincadeira. A batalha espiritual que se aproxima, a batalha espiritual que acontece nos ares, não é brincadeira. O apóstolo Paulo diz que essa é a espada. Nós estamos numa guerra espiritual. Numa guerra não tem campo neutro. Não dá para você ficar neutro nessa guerra. Ou você é frio ou quente. Se você for morno, o Senhor fala que vai te vomitar da boca dele. Se aprofunde mais nas Escrituras, na palavra de Deus. Se aprofunde mais naquilo que o Senhor tem para você, naquilo que o Senhor deixou de testamento para nós, tanto novo como velho. Saiba das leis do Senhor. Saiba que o Senhor prepara para aqueles que o amam. Porque nem olhos nem ouvidos viram aquilo que o Senhor tem preparado. Mas aqueles que leem e meditam nessa palavra sabem que são coisas grandiosas. Coisas muito maiores estão por vir. Que os irmãos possam ter entendido essa palavra, que o Espírito Santo possa falar ao coração dos irmãos. Passa a palavra para o nosso pastor Márcio. Amém. Graças a Deus. Amém? Ô, meu irmão, seja grato nessa manhã pelo que Deus nos deu. Comida material e comida espiritual. Deus trabalhou aí na vida do nosso irmão Amarildo para trazer para nós aí um prato forte.
um prato bom, né? Como é que chama aquele negócio que é sala de boi? O pessoal fala? Mocotó. Foi mocotó, foi coisa boa mesmo. Então, que nessa manhã nós possamos receber essa palavra, uma palavra de exortação. E é diferente do que as pessoas acham, porque eu cresci ouvindo que exortação é o chicotinho que o pastor leva lá na doutrina e fala, você não pode, não faz, não. Mas exortação no sentido bíblico é aconselhamento, é orientação. E está aqui uma palavra de orientação para nós essa manhã, que o Senhor cuidou de inspirar o diácono Amarildo para nos dar essa mensagem. Jesus está presente em toda história. Toda. Desde Gênesis até hoje. Jesus está presente. Jesus é o Cordeiro, como diz a palavra, que foi sacrificado desde o princípio. Oh, louvado seja Deus por tanta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu nessa manhã. Enquanto o nosso irmão falava ali da história, que muitas vezes se repete, eu lembrei de algo que eu estudei há pouco tempo. A profecia mesmo é um exemplo disso, né? Porque muita gente não observa que muitas vezes uma profecia, principalmente, estou falando aqui, principalmente não estou falando da palavra de Deus, ela, às vezes, Deus deu uma prévia. Ela ainda vai acontecer, mas ele já deu uma prévia. Um exemplo nós tivemos no período intertestamentário, né? Aquele período aí que o povo não ouviu muito Deus falar, mas Deus estava ali trabalhando ali o povo, quando aquele líder iníquo entra e oferece um sacrifício impuro no altar. É ali algo que vai acontecer quando o grande iníquo, que é o anticristo, se manifestar. Então essa é a mensagem que o irmão trouxe. Guarde tudo. A palavra muitas vezes nos mostra, a história nos mostra, não são coincidências, são para nos chamar a atenção. A história, ela é cíclica, né? São ciclos que vão se repetindo. A gente aprendeu isso aí um dia na escola. Ninguém pode falar, porque todo mundo aqui tem pelo menos a 4ª série, aprendeu isso que foi lá. A água, a natureza, estão ciclos que vão se repetindo de tempos em tempos. Para quê? Para que nós possamos guardar, compreender, entender toda a ação de Deus. E agora, no final ele vem lembrando ali daquele fato maravilhoso ali que acontece naquele quase sacrifício de Isaac. Glória a Jesus, mostrando que Jesus está presente em toda a história. Quando no final daquilo ali, né, Isaac, ele com certeza devia estar com o coração na mão, mas quando Deus fala com Abraão para parar, que Jesus, presente desde o Velho Testamento, não é só uma historinha, é para mostrar para você que a salvação é pela graça desde o início, ou seja, é pelo amor de Deus, é pela misericórdia de Deus, desde o início, que os homens são salvos, é pela fé. E ali naquele momento, Abraão viu, o irmão falava, eu lembrava disso, Abraão viu Jesus, naquele momento em que aquele cordeirinho estava lá, no meio dos espinhos, como o irmão já falou aqui. Coincidência do cordeiro estar ali entre os espinhos? O nosso Jesus com a coroa de espinhos? Então, irmão, toda palavra é a verdade. É isso que o nosso irmão nos traz nessa manhã. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a nossa comunidade. Abençoe você que vai ouvir. Essas mensagens são maravilhosas. É para o nosso crescimento. E vou te falar mais uma coisa. É para você usar essa semana. Porque nós não começamos a nossa semana aqui em vão. Isso aqui não é um passatempo, não é uma obrigação. Certamente você vai precisar de algo que você ouviu aqui hoje. Então leva. Ah, mas eu estudo ainda. Lá na escola, se você se ligar. Hoje eu ligo, né, tantas coisas que aconteceram na história. Eu vejo o quanto valeu
ouvir a palavra naqueles momentos. Hoje eu vejo lá no meu trabalho, quando algo acontece, eu lembro de uma palavra. E nós precisamos estar atentos para a gente poder agir da maneira correta. Para não acontecer de lá na hora do problema você ficar, onde que Deus está? Por que Deus deixou? Por que isso aconteceu comigo? Isso só acontece quando você não presta atenção no que Deus tem te falado, no que Deus já te falou, e ainda não é o fim. Eu não sei, eu sei para mim, o que o inimigo joga às vezes para mim, fala assim, agora que eu quero ver, aí, é o seu fim. Para você isso aí é o fim. Eu sei, você sabe do que o inimigo está falando contigo, que é o fim, que você esperou a bênção e não veio daquele jeito, mas não entrega não. Para Jesus não foi o fim ele expirar na cruz. Para muitos ali foi. O soldado que viu ele morrer ali falou assim, esse realmente era o Filho de Deus. Não, ele é o Filho de Deus. Davi, quando chegou lá, ele voltando de uma guerra, comemorando, vê se isso aí não é algo que aparece na sua, na minha vida. Ele voltou comemorando de uma vitória. Quando ele chega no acampamento, os arroaçadores já tinham passado lá, levado as coisas dele, levado as mulheres dos seus guerreiros dele, e eles caíram em pranto e choro. Mas ele não, ele chorou também. Ele deve ter balanceado, mas ele foi em frente. Por quê? Porque a palavra estava dentro dele. Então, se a palavra estiver dentro de você, como o nosso irmão nos exortou nessa manhã, não vai ter nada que o inimigo vai fazer que vai te fazer desistir. Amém? Eu assim, e alguns irmãos aqui não somos exemplo para falar, porque a gente que é vascaíno já sabe perder e levantar, né? Quem está muito acostumado a ganhar tem mais dificuldade de entender isso. Mas quem está acostumado lá embaixo de vez em quando e surgir da cinza sabe o que eu estou falando. Então vamos em frente. Deus está conosco. Amém? Glória a Jesus. O trio parado em Cristo vai estar louvando o Senhor. Você e eu somos convidados para adorarmos ao Senhor com o nosso tempo. Eu já nem falo mais aqui de recursos, que eu já expliquei para vocês que a gente não vem dar dinheiro para Deus, que Deus não faz nada com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, nada. Mas nós fazemos muito. Mas para o Senhor chega como tempo. O Senhor trabalha em outra dimensão, né? O que você e eu vemos como dinheiro, Deus vê como tempo. Aquele tempo que você trabalhou, né? Que você ali dedicou, e você vem trazer algo aqui para contribuir naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus vai fazer na minha vida, na vida de outros. Não é à toa. Você pode achar assim, isso aqui é só para nós, nosso grupinho, né? Nossa fraternidade. Mas vocês têm visto que Deus tem botado pessoas aqui nesses últimos dias, né? Tem vindo aqui, está ficando, a semente está lá, está no coração do André, está no coração da Vânia, está no coração de outros que têm passado aqui, não lembro aqui o nome agora, mas tem pessoas que estão passando aqui, que estão levando essa mensagem. Tem gente que passa aí, você não vê, observa aqui, ele dá aquela parada, ele recebe aquela palavra na hora do louvor, na hora da palavra. É por isso que, acredita, você e eu não estamos fazendo nada aqui para ninguém ver. Mas se nós estivermos fiéis aos propósitos de Deus na nossa vida, aos princípios, naquilo que nós acreditamos. Eu falava com as crianças ali mais cedo, quando a gente vinha para cá. Não lute por valores. Não luta por dinheiro, não luta por um bem. Luta pelo que você acredita. Se você estiver lutando por algo que você acredita, nada vai te tirar do
do foco, do propósito. Mesmo que outras pessoas te desanimem, mesmo que outras pessoas achem que não dá, você acredita, você vai. Por que os apóstolos morreram por aquela causa? Por Cristo. Por quê? Não lute em vão. Lute por algo que vale a pena. E vale a pena crer em Deus. Lute por isso. Amém? Vale a pena estar aqui. Lute por isso. Lute dentro de você. Batalha contra aquela vontade de dormir mais um pouquinho. Porque você vai dormir, vai acordar cansado do mesmo jeito. Vai almoçar e vai querer dormir de novo. Vai ver um filmezinho, vai querer dormir de novo. Vai jantar e vai querer dormir de novo. Vai acordar amanhã, vai querer ver de novo. Então, irmãos, resiste agora. E não troque esse presente de Deus que podemos estar juntos, compartilhando, estarmos aqui dividindo palavras, dividindo a nossa fé e somando para que essa fé seja transformadora. Não troque isso por nada. Não troque por um prato de lentilhas, como já foi feito no passado, e os prejuízos foram grandes. Que todo dia para nós, eu li um autor que ele tem um livro que chama Todo Dia Sexta-feira. Por quê? Sexta-feira todo mundo, sextou, coisa boa, alegria. Segunda, aquela cara de desanimado. Terça, quarta, já quase morrendo. Quinta, começa a dar aquela melhoradinha, porque está pensando na sexta. O mundo é assim, né? Aí sábado, alegria, domingo já começa. Aí chega segunda, não. Todo dia, vamos todos os dias para nós é o mesmo, todo dia é dia de expectativa, todo dia é dia de alegria, todo dia é dia de crer que algo melhor virá. Se não for aqui, vai ser na glória. Mas vem. Nossa terra não é aqui, mas eu acredito que quando eu estiver aqui, vai ser boa. Quando você vai lá na praia, né? Tem uns irmãos aqui que vai, né? Flávio, irmão Reinaldo e família. Quando vocês foram lá na praia, o nosso irmão Marildo, né? Quando vai lá na praia, o que acontece? Você chega lá e você vai falar, eu não moro aqui, então não preciso comer, não preciso beber. Eu vou ficar só vendo o mar, porque eu não moro aqui. Eu não preciso de nada. Aí passa lá na feirinha, nem olha para a feirinha, porque não precisa de nada. Não. Você vai lá, você come pra caramba. Você gasta dinheiro. Você bebe as coisas que tiver para beber. Porque você está passando por ali. Então é uma ilustração para a vida. Você está aqui, você vai viver. Não esquecendo dos princípios, mas você vai viver. Mas o nosso, você está lá, mas você está... Vou ter que voltar para a gente fora, né, Flávio? Minha cidade é Juiz de Fora. Então nós aqui estamos passando, estamos de passagem. Mas nossa cidade é a Nova Jerusalém. Mas enquanto estiver passando aqui, nós vamos viver o que Deus tem para nós. O que Ele nos ensina através da palavra, com foco nele. Que Deus nos abençoe. Amém? Então você e eu somos convidados a trazer, né? Você que quiser também pelo Pix, fique à vontade para ofertar o seu tempo com alegria para o Senhor, para que nós possamos continuar e estender ainda mais aí as nossas divisas. Ninguém vai vir não, né? Vou continuar falando, hein? Vou continuar falando. Amém? Ô, glória! O pastor falou aqui de pessoas que passam na igreja, que passam na rua, já tiveram aqui alguns momentos, mas tem também aqueles que nunca vieram nunca. Mas tem uma pesquisa que foi feita, eu vi esses dias atrás, em que colocaram um grupo de pacientes, 2 grupos, um não recebeu oração e o outro iria receber oração. Esse grupo que recebeu oração foi comprovado que ele teve melhora significativa. Então, muitas das vezes, as pessoas que nunca vieram aqui na Cristã Formosa, mas a oração chegou até eles, e eles foram curados, de alguma forma, porque as nossas orações chegaram até eles. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então, pastor, aproveitando a oportunidade, solta o som. Ô, glória! Eita, glória maravilhosa! Olha só, gente, nos ajude aí, hein? Eita, glória! Pastor, isso não. Ah!
fiel a mim, olha só. Gente, maravilhoso, né? Oh, esse Deus é maravilhoso. É bênção. Oh, Senhor, Deus. A família Formosa está aqui, Senhor. Oh, aleluia. É grande. Oh. Sei que estás aqui, Senhor. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é. A minha oferta, Senhor. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Oh, a vitória. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a todos nós. Oh, glória a Deus. Nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Por quê? Por quê? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, glória, 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 glória a Deus. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és Tu és fiel, fiel, Senhor. Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Senhor. Aleluia. Senhor, por misericórdia, Deus, Senhor.
Senhor. Pecadores, Pai, Tu és fiel, Tu és bom, Tu és puro, Tu és verdadeiro, Pai. Senhor, Tu nos guarda, Tu nos dá livramento todos os dias, Senhor, porque Tu és fiel, Pai. Mesmo que viemos voltar, mesmo que não floresça, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Oh, glória a Deus, Senhor! Aleluia, aleluia! Oh, viva Cristão Formosa! Amém, glória a Jesus. Convidar aí o nosso irmão Rômulo para estar orando e agradecendo as ofertas. Logo em seguida, nosso irmão Amarildo estará orando pelo término desse trabalho. Amém. Pai, primeiramente, meu Deus, eu queria te agradecer por essa manhã maravilhosa. Pai, queria agradecer também, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, mais uma vez reunido na sua presença, meu Deus. O Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida de cada ofertante, meu Pai. Abençoa também, meu Pai, quem não pôde ofertar, meu Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Pai. Continua abençoando, meu Deus, quem tem nos ofertado através do Pix, meu Pai, quem está nos assistindo, meu Deus. Que o Senhor possa nos guardar, meu Pai, nos proteger, meu Deus, e nos livrar de todo o mal, meu Pai. Isso que eu te peço, meu Deus, te agradeço nessa manhã, meu Pai. Amém e amém. Vamos só orar pelo encerramento do culto, então, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Deus, mais uma vez, ó Deus, nós encerramos aqui, ó Deus, o culto presencial aqui nesse lugar, ó Pai. Mas nós temos certeza, ó Deus, que o culto vai continuar em nossas vidas, ó Deus. Durante essa semana, durante este dia, ó Deus, o Senhor vai continuar falando conosco, ó Deus. E nós vamos continuar adorando, ó Deus, o Teu santo nome, ó Pai. Porque nós somos o culto verdadeiro a Ti, ó Deus. A nossa vida é o verdadeiro culto ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa estar conosco essa semana, ó Deus, continuando a nos dar livramento, ó Deus. Continuando a nos abençoar, ó Deus, a limpar os nossos caminhos, ó Deus, das pedras de tropeço, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, aqueles que não vieram hoje, ó Deus, dando livramento, dando cura, ó Deus, dando sabedoria, ó Pai. Que nós possamos praticar a Tua palavra, ó Deus, que nós possamos ler as Tuas Escrituras, ó Pai, e a cada dia, ó Deus, crescer em graça e em amor, ó Deus, perante a Tua presença, Senhor. Fica conosco mais uma vez, ó Deus, despede-nos em paz, ó Pai, e nos leve em paz para casa, ó Deus, para honras e glória do Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você e eu ouvimos nessa manhã a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz a expectativa de coisas boas. Então que você creia, que você confie no Senhor, que você viva tudo aquilo que o Senhor tem colocado de esperança, colocado no seu coração, para que você ter fé, para você acreditar, e de inspiração, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco hoje para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.